Imagine um paraíso tropical. Um lugar de alegria, onde o preconceito não tem espaço, todas as culturas são apreciadas e todas as raças vivem em harmonia. Se você acha que essa utopia existiu, então provavelmente você viveu no Brasil do século XX, o país da democracia racial. Coleção Antirracista, Episódio 1, o mito da democracia racial. Poucos países passaram por um processo de miscigenação tão intensa como o Brasil. E para entender como isso aconteceu, é necessário voltar ao passado. Imagina só meninos europeus criados em conventos, reprimidos extremamente sexualmente e que de repente se vê num lugar onde os códigos culturais em relação ao corpo e à sexualidade são outros. O que aconteceu com esses meninos jesuítas? Eles fizeram amor à força com as nativas. E essa história sexual baseada no estupro e na violência é também a responsável pelos processos múltiplos de miscigenação. A miscigenação é, em primeiro lugar, produto do estupro colonial que foi praticado pelo colonizador sobre mulheres indígenas, primeiramente, posteriormente sobre mulheres africanas escravizadas. No censo de 1872, a demografia racial no Brasil era 38,1% de brancos e 61,9% de negros e indígenas. José Bonifácio de Andrada e Silva, nos seus escritos, dirige o olhar daquela elite para esse fato. Não dá para formar um povo e um Estado nacional com essa maioria de índios e negros. Do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, em 1883, um cara chamado Francis Galton, encantado pela obra do seu primo Charles Darwin, aquele da origem das espécies, criou o termo eugenia, que significa bem-nascido. A teoria eugenista afirmava que a seleção natural também valia para os seres humanos. Segundo Galton, a intelectualidade era uma questão hereditária e não individual. E todos aqueles que não se encaixavam no suposto padrão europeu deveriam ser excluídos da sociedade. Esse padrão era baseado na tese que o europeu era o detentor da maior beleza e competência civilizatória. No início do século XX, com a popularização do eugenismo entre as elites, a ideia de embranquecer o Brasil ficou ainda mais forte. Um dos caras que abraçou a ideia eugenista foi o médico Renato Kell, que acreditava numa política de imigração seletiva e no branqueamento da população para o país prosperar. É a solução que as elites brasileiras dão para a questão de que país vamos forjar no pós-abolição. E esse país precisa mudar o estoque racial presente aqui. E isso se faz abrindo o país para a imigração europeia para clarear. O governo brasileiro promove e patrocina a vinda massiva de imigrantes europeus durante o final do século XIX e começo do século XX. Para se ter uma ideia, em 350 anos de tráfico negreiro, entraram no país cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Enquanto que em só 60 anos, entre 1870 e 1930, vieram morar no Brasil em torno de 3 milhões e 500 mil europeus. Vamos voltar para a Inglaterra, porque em 1911, em Londres, aconteceu o primeiro Congresso Universal das Raças. E um dos palestrantes representando o Brasil foi o médico e antropólogo João Batista de Lacerda, adepto da tese do branqueamento racial. E o Dr. Lacerda discursou no Congresso afirmando que a população mista do Brasil deverá ter, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Um dos maiores símbolos deste período é a pintura A Redenção de Can,
do pintor eugenista espanhol Modesto Brocos, feita em 1895. A ideia por trás da obra era de reverter a suposta maldição bíblica de ser negro através da miscigenação. Na tela, uma senhora com as mãos erguidas agradece aos céus pela brancura do seu neto, que está no colo de sua filha já miscigenada, enquanto um homem branco, pai da criança, observa a cena com ar de superioridade. Toda vez que a gente quer colocar o dado cor-raça em um determinado cadastro para ver a situação de negros e brancos, as pessoas dizem, mas ninguém sabe quem é negro e quem é branco no Brasil, somos tão miscigenados. E a gente do movimento negro costuma dizer, se você não sabe quem é negro e quem é branco, pergunta para a polícia, ela sabe. Pois bem, o projeto de branqueamento através da imigração e miscigenação não obteve o êxito esperado. E na década de 30, com o fim da Primeira República e a ascensão da ditadura Vargas, emerge uma forte onda de nacionalismo que redefine a história do Brasil e do seu povo. É nessa perspectiva que Gilberto Freire, não vai confundir com Paulo Freire, hein? Publica, em 1933, o livro Casa Grande e Senzala, que apresenta uma nova forma de pensar o paradigma racial no Brasil. Diferente do pensamento eugenista, Freire, em sua obra, elabora a ideia de um povo miscigenado e dá importância aos negros e indígenas na formação social e cultural do país. Ao mesmo tempo, reconta a história do período escravocrata, criando no imaginário popular a ideia de uma escravidão mais branda. O livro de Freire, a suposta harmonia entre senhores e escravizados e a tendência de comparar as relações raciais do Brasil com a dos Estados Unidos, onde existia segregação racial, são alguns dos fatores que criam a ilusão de um país não racista. E assim, o Brasil entra na era da democracia racial. É sofisticado e perverso essa forma de racismo, porque produz uma consciência distorcida para todos os envolvidos nas relações raciais. Ela é uma construção social que visa colocar um grupo, que é o grupo branco, em lugares de poder, manter esses lugares e manter os negros, objetiva e subjetivamente, em lugares de subalternidade. A ideia de um país onde todas as raças viviam em harmonia foi amplamente difundida pelo Estado brasileiro, encantando estrangeiros que viam no Brasil um modelo de nação. Como podemos ver nesse registro dos anos 30 do filme americano Rio de Janeiro, City of Splendor. As in most countries of South America, the color of one's skin does not always determine one's social standing. As a matter of fact, the racial color line seems to be so thinly drawn that it has become a haven of toleration for all races. Além de invisibilizar as questões raciais, a falsa democracia racial gerou dificuldades no processo de construção da identidade do negro, como mostrou o censo de 1976, em que foram coletadas 136 cores diferentes autodeclaradas pela população. Entre preto e negro, apareciam pessoas que se autodeclaravam como mulato claro, araçuaba roxo, Pelé, entre outros. Como é que acontece, de mudar de democracia racial para mito da democracia racial? Tem o projeto Unesco, que acontece no Brasil, e há uma tentativa de explicar por que moraríamos num país com harmonia racial. Outros pesquisadores vão pesquisar no Brasil inteiro como é que acontecem as relações raciais. Nenhum pesquisador conseguiu falar que existia harmonia racial no país. E aí o Florestan Fernandes cunha o termo mito da democracia racial. Durante o século XX, o mito da democracia racial serviu para falsear o abismo social entre brancos e negros. Somente agora, nas 2 últimas décadas, através de políticas reparatórias de ações afirmativas, uma demanda histórica do movimento negro, as desigualdades sociais começaram a ser amenizadas. Mas estamos ainda longe da solução do problema, que persiste desde a construção do Brasil como nação. Sonhamos uma democracia racial como perversidade, talvez, mesmo nesse lugar, esteja a possibilidade, um germe de potencialidades que existem de fato
na sociedade brasileira, de aberturas para o outro, que nós precisamos redescobrir, fazer dessas potencialidades argamassa para a construção de outro modelo de sociedade.